Meu amado filho, minha amada filha, que a força do Deus dos exércitos te revista nesta manhã de segunda-feira. Hoje, enquanto a semana se desdobra diante de nós, com seus desafios, reuniões e responsabilidades, o céu nos convoca a uma preparação diferente. Não se trata de preparar uma agenda, mas de preparar o espírito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A sua luta no trabalho, na família, nas finanças, não é apenas o que parece na superfície. Há uma batalha espiritual em andamento. E para esta batalha, Deus não nos envia desprotegidos. Ele nos fornece sua própria armadura. Hoje, vamos vestir esta armadura peça por peça. Este é o seu alistamento matinal, a sua preparação para a vitória. Comece como um bom soldado, declarando sua lealdade ao seu general. Escreva nos comentários: Senhor dos Exércitos, eu me apresento para o teu serviço nesta semana. Meu Pai, a primeira ordem do apóstolo Paulo, em Efésios 6:10 é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de eu tentar vestir qualquer peça da armadura, eu reconheço a fonte de toda a força. A força não vem de mim, da minha positividade ou da minha determinação. Ela vem de ti, Senhor. Nesta manhã, eu me esvazio da minha autossuficiência. Eu confesso a ti a minha fraqueza, o meu cansaço, os meus medos sobre esta semana. E eu me conecto à tua fonte inesgotável de poder. Como um aparelho descarregado que é ligado na tomada, eu me ligo em ti. Eu peço que a tua força flua para dentro do meu espírito, da minha mente e até do meu corpo. Eu me lembro da promessa que deste a Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A profundidade desta verdade é que a minha fraqueza não é um obstáculo para o teu poder, mas a condição para que ele se manifeste plenamente. Portanto, eu não temo as minhas fraquezas nesta semana. Eu as apresento a ti como um convite para que o teu poder seja glorificado. Se você precisa desta força que não é sua, declare com um coração humilde: hoje, a minha força vem do Senhor. Pai, a primeira peça da armadura que eu visto é o cinto da verdade. O cinto de um soldado romano era a peça fundamental. Ele segurava a túnica, firmava as costas e servia de suporte para a espada e outras armas. Sem o cinto, o soldado estaria desajeitado e vulnerável. Espiritualmente, a verdade é o que mantém tudo no lugar. Nesta semana, eu me cinjo com a tua verdade. Eu rejeito as mentiras do inimigo, as mentiras da cultura e as mentiras que eu mesmo digo a mim mesmo. Mentiras como: eu não sou capaz, ninguém se importa, Deus não está vendo, não tem solução. Eu as substituo pela verdade da tua palavra. Jesus declarou em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito, é uma pessoa. Cingir-se da verdade é envolver-se com Cristo. É alinhar cada pensamento, palavra e ação com o caráter e os ensinamentos de Jesus. Eu declaro que a tua palavra é a verdade final para a minha vida. Eu não serei guiado por sentimentos, opiniões ou circunstâncias, mas pela tua verdade imutável. Se você decide se firmar na verdade, decrete com autoridade: a verdade de Cristo é o meu alicerce nesta semana. Senhor, agora eu visto a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado, o coração, os pulmões. Na batalha espiritual, a couraça protege o meu coração, a sede das minhas emoções, da minha identidade e da minha vida espiritual. Eu reconheço que a justiça que me protege não é a minha. As minhas boas obras são como trapos de imundícia. Se eu dependesse da minha própria justiça, meu coração estaria exposto aos ataques de acusação, culpa e vergonha do inimigo. Mas eu me revisto da justiça perfeita de Cristo, como a tua palavra me garante em 2 Coríntios 5:21.
Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a grande troca. No Calvário, Jesus tomou a minha injustiça e me deu a sua justiça. Esta couraça não foi feita por mim, foi comprada por Ele. Portanto, nesta semana, quando a acusação vier, quando a culpa tentar me paralisar, quando eu me sentir indigno, eu não olharei para as minhas falhas. Eu apontarei para a couraça da justiça de Cristo que me cobre. Se você recebe esta proteção para o seu coração, declare com gratidão: estou revestido com a justiça de Cristo. Pai, eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. As sandálias de um soldado romano tinham cravos na sola para dar firmeza e estabilidade no campo de batalha. Elas o impediam de escorregar e o preparavam tanto para se defender quanto para avançar. Nesta semana, eu peço que o Evangelho da Paz me dê firmeza e a minha fé esteja firmada na rocha, que é Cristo. Que as tempestades das más notícias, das discussões e das pressões não me desequilibrem, porque meus pés estão firmes na paz que tenho contigo. Como lemos em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz com Deus é o meu chão firme e estas sandálias também me preparam para a missão. Elas me tornam um portador de paz. Que em cada ambiente caótico que eu entrar hoje, uma reunião tensa, um lar conturbado, os meus pés levem a tua paz. Que eu seja um pacificador, um embaixador da reconciliação. Eu não andarei por esta semana com pés de medo ou de pressa, mas com pés firmes e prontos para levar a boa notícia da paz. Diga com um coração missionário: hoje meus pés estão firmes e prontos para levar a paz de Cristo. Senhor, agora eu levanto o escudo da fé. O escudo de um soldado não era uma peça passiva. Era grande, retangular e usado ativamente para apagar as flechas incendiárias do inimigo. Na batalha espiritual, a fé é a minha defesa ativa contra os ataques específicos e direcionados do maligno. Eu sei que nesta semana, dardos inflamados serão lançados contra mim. Dardos de dúvida, de medo, de desânimo, de tentação, de palavras de ofensa. Eles virão de repente, com a intenção de me incendiar em ansiedade ou raiva. Mas a minha fé não é um sentimento, é a minha confiança em Ti e na Tua palavra. Como Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a minha certeza na Tua bondade, mesmo quando não a vejo. É a minha convicção do Teu poder, mesmo quando a situação parece impossível. Para cada dardo de mentira, eu levantarei o escudo da fé na Tua verdade. Para cada dardo de medo, levantarei o escudo da fé nas Tuas promessas de cuidado. Eu não serei um alvo passivo, serei um guerreiro ativo, extinguindo cada ataque com a minha fé em Ti. Se você decide ativar a sua fé, declare com ousadia: com o escudo da fé eu apago todo dardo do inimigo. Pai, eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. O capacete protegia a parte mais vital do soldado, sua cabeça, o centro de comando. Na nossa batalha, a mente é o principal campo de batalha. É onde as dúvidas são plantadas, as mentiras são ouvidas e as batalhas são ganhas ou perdidas. O capacete da salvação é a certeza da minha redenção em Cristo. É a esperança segura do meu futuro eterno contigo. Como Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:8, a ter por capacete a esperança da salvação. Esta esperança não é um mero desejo, é uma expectativa confiante. Nesta semana, quando pensamentos de desesperança tentarem invadir a minha mente, quando o inimigo tentar me convencer de que estou derrotado, o capacete da salvação me lembrará da vitória final que já foi conquistada por Cristo. Ele me lembrará que eu sou teu filho, que o meu destino está seguro em Ti e que os problemas de hoje são temporários diante da glória que me espera. Esta certeza protege a minha mente da ansiedade e do desespero. Ela me dá a perspectiva correta para enfrentar os desafios.
Se você quer proteger sua mente, coloque este capacete pela fé e diga: a esperança da minha salvação guarda a minha mente hoje. Senhor, agora eu tomo em minhas mãos a única arma de ataque da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as outras peças são defensivas, mas a tua palavra é a arma com a qual eu avanço. Resisto ao inimigo e coloco-o em fuga. Eu reconheço o poder da tua palavra. Como lemos em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tua palavra não é letra morta, ela é viva, ativa e poderosa. Nesta semana, que a tua palavra esteja em minha mente e em minha boca. Quando a tentação vier, que eu possa responder como Jesus no deserto: está escrito. Quando a mentira se levantar, que eu acorde com a verdade da tua palavra. Quando o desânimo chegar, que eu o perfure com as tuas promessas de esperança. Eu me comprometo hoje a não deixar a minha espada na bainha. Eu vou ler, meditar e declarar a tua palavra. Ajuda-me, Espírito Santo, a manejá-la com precisão e autoridade. Se você se compromete a usar a palavra de Deus, declare: a palavra de Deus é a minha espada nesta semana. Pai, o apóstolo Paulo conclui a descrição da armadura em Efésios 6:18 com o que a ativa: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura, por mais poderosa que seja, não tem eficácia sem a energia da oração. A oração é a comunicação com o general. Nesta manhã, eu não apenas visto a armadura, mas eu a ativo com a minha oração. E eu me comprometo a orar em todo o tempo. Isso significa manter um estado de espírito de contínua comunhão contigo ao longo do dia. Em cada decisão, uma oração silenciosa. Em cada momento de pressão, uma súplica no coração. Em cada vitória, uma palavra de gratidão. A oração me mantém conectado à fonte de poder. Ela mantém a minha armadura polida e ajustada. Ela me mantém alerta e vigilante para as estratégias do inimigo. Aprofundar-se nesta passagem nos mostra que a oração não é apenas por nós, mas por todos os santos. Nesta semana, eu me comprometo a ser um guerreiro de oração, não apenas por minhas próprias batalhas, mas intercedendo por minha família, meus irmãos na fé, minha igreja e minha nação. Diga com um espírito vigilante: hoje eu andarei em espírito de oração. Senhor, com a armadura vestida e ativada pela oração, agora eu adoto a postura de um bom soldado. Um soldado vigilante e corajoso. Eu me recuso a entrar nesta semana de forma passiva, reativa ou medrosa. Eu escolho ser proativo, atento e cheio de santa ousadia. Eu peço que o teu Espírito me dê vigilância para perceber as armadilhas do inimigo. Que eu não seja ingênuo nem ignorante sobre suas estratégias. Dá-me discernimento para reconhecer uma tentação disfarçada, uma palavra de divisão, uma semente de dúvida, e dá-me coragem. A coragem que deste a Josué, quando lhe ordenaste em Josué 1:9, não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A minha coragem não vem da ausência de medo, mas da certeza da tua presença comigo. Nesta semana, eu não recuarei diante dos gigantes. Eu não me intimidarei com as más notícias. Eu não me calarei quando deveria falar. Eu andarei na coragem que vem de saber quem eu sou em Cristo e quem é o Deus que luta por mim. Se você se levanta como um guerreiro, declare: eu sou forte e corajoso no Senhor. Meu general e rei Jesus, ao final desta preparação, eu entendo a verdade mais libertadora de todas. Eu não luto para a vitória. Eu luto a partir da vitória que tu já conquistaste na cruz. A batalha decisiva já foi vencida, como a tua palavra triunfantemente declara em Colossenses 2:15. E
Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tu já desarmaste o inimigo. Tu já o envergonhaste publicamente. A tua ressurreição selou a vitória eterna. Portanto, eu entro nesta semana não com a mentalidade de um soldado em uma guerra incerta, mas com a mentalidade de um exército de ocupação, avançando para tomar posse de um território que já foi conquistado pelo seu rei. As batalhas que enfrentarei são apenas para impor a vitória que já é minha em Cristo. Esta verdade muda tudo. Ela tira o peso da performance dos meus ombros e o substitui pela alegria da cooperação contigo. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu selo esta oração não com um pedido, mas com um brado de vitória que ecoa do Calvário. Diga com toda a sua fé, como um decreto sobre a sua semana: amém, a minha semana começa na vitória de Cristo. Meu filho, minha filha, soldado de Cristo, você está pronto. A armadura de Deus te reveste. O poder de Deus te fortalece. A vitória de Cristo te precede. Marche para esta segunda-feira e para esta semana, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um vitorioso embaixador do reino dos céus. Lembre-se de cada peça da armadura ao longo do dia. Quando a mentira vier, segure seu cinto. Quando a acusação vier, confie na couraça. Quando a dúvida atacar, levante o escudo. Quando o pensamento negativo surgir, ajuste o capacete. E quando a batalha se intensificar, desembainhe a espada. Senhor, guarda o meu coração para que nada o abale e que em ti eu encontre a paz que o mundo não pode dar. Se esta oração de preparação te fortaleceu para a semana, curta para que outros guerreiros sejam equipados. Comente com a peça da armadura que você mais sentiu que precisava hoje. E compartilhe esta oração com seus irmãos e irmãs em Cristo para que todo o exército de Deus se levante preparado nesta semana. Tenha uma semana abençoada, protegida e vitoriosa. Combata o bom combate. Fique na paz e na autoridade de Cristo.